Olá, esse é o InfluCast, o podcast indispensável para microinfluenciadores. A realização é da agência RS Bloggers, que atua em comunicação e marketing de influência. Esse podcast aborda de forma descontraída temas relevantes do universo digital. A intenção é trazer convidados especializados para enriquecer essa conversa. Eu sou Leonardo Zanata, advogado por profissão e aficionado em tecnologia e jogos eletrônicos, e co-host desse podcast. E eu sou Andressa Grifante, jornalista, empresária da agência RS Bloggers e criadora de conteúdo no site passageira.com.br. E também sou co-host deste podcast. Estamos no Spotify e nas melhores plataformas de podcast. É só procurar por InfluCast ou RS Bloggers. Léo, tudo bem contigo? Tudo bem, Andressa. E contigo, tudo bem? Tudo certo. Vamos para mais um episódio. E aí, qual é o tema de hoje? Então, hoje a gente vai pegar um gancho deixado por uma matéria, tá, que aconteceu, uma matéria publicada em fevereiro desse ano. E a história resumida é o seguinte: ao se sentir ofendido por uma proposta de permuta de uma empresa de esfirras da sua cidade, um jornalista que também é formador de opinião, influenciador nas redes sociais, expôs a conversa, um direct enviado pela empresa de esfirras, foi exposta então nas redes sociais desse influenciador, que reclamou da abordagem da empresa. Porém, o que ele não esperava é que os internautas se sensibilizassem com o que ocorreu e ficassem do lado da marca, ajudando inclusive a promover o perfil da empresa e essa empresa de esfirras dentro do Twitter, que é onde os internautas se manifestaram mais, né? Aconteceu no Twitter. Então, assim, a gente vai pegar esse gancho para falar principalmente da exposição de marcas na rede social. Nesse caso, a marca mandou um direct para o influenciador não gostou e expôs essa conversa, que era de 1 para 1, expôs para todo mundo. Nesse caso, Léo, a empresa, ela poderia se sentir lesada moralmente, ou ainda o influenciador poderia acionar judicialmente, se sentindo ofendido pela abordagem da empresa? Bom, baita pergunta, né? Temos que dividir esse tema em dois tópicos. Primeiramente, esfirras gosto. E em ato contínuo, né? Vamos contextualizar então a pergunta e sintetizar da seguinte forma. A gente precisa entender que não dá para resumir de uma forma tão simplista e objetiva e direta o dano moral, né? Ou um ataque específico à imagem, ou até uma violação de direito fundamental, como foi colocado, tá? A gente tem que pensar no cenário completo, no amplo, no espectro todo. Talvez a empresa, né, teve uma abordagem por falta de budget, por amadorismo, ou até por falta de instrução profissional, de acompanhamento profissional adequado, né? Achou que seria de bom tamanho buscar a permuta direto com esse influenciador, né? Dessa forma mais arcaica, amadora, inocente, pode colocar o adjetivo que tu entender ali, né? Em troca de publicidade. A gente tem que entender, né, e vamos remontar e contextualizar que a sociedade como um todo foi alvo de transformações e vem sendo alvo de transformações constantes. Cada nova geração ou nascimento de uma inovação, a gente nota uma mudança gritante na forma de interação entre as pessoas, na relação do que é ou não aceito pela sociedade. Quando a gente fala em revolução digital, por exemplo, sem sombra de dúvidas, até hoje é o que temos de mais profundo e transformador, o que nós temos vivido e viemos vivendo, né? E isso tudo elevou as relações para uma enésima potência, né? Aproximou indivíduos em curtas distâncias e criou o maior outdoor vivo, constante, durável, persistente da história, né? A gente tem a internet como um grande outdoor, como uma grande exposição de publicidade constantemente o tempo todo, né? Isso permite que pessoas compartilhem pensamentos em tempo real, mesmo os que a gente não concorda, né? Isso permite também que a gente consiga acionar pessoas do outro lado do mundo, encurtou distâncias a um nível que eu posso ter um contato estrito e estreitado com alguém que está a milhares de quilômetros de mim, mais rápido do que uma pessoa que está no quarto ao lado, por exemplo, né? E isso tudo de forma muito orgânica e natural. Todo mundo normalizou isso.
Estranho hoje é quem não tem um smartphone no bolso, estranho hoje é quem não tem uma rede social, estranho hoje quem não busca compartilhar o seu dia, ou faz uma publicação, ou divide uma foto, ou marca amiguinhos e colegas, né? Então, isso passou a ser o nosso novo normal e natural. E com isso também veio as questões de relações de consumo, né? Porque o nosso dia a dia ele foi transposto para o meio eletrônico também. Quer seja por pagamentos, por compras, por negócios digitais, onde a gente não precisa sair de casa. Isso revolucionou o mercado com M maiúsculo, né? De uma forma que talvez a nossa geração, a geração dos nossos pais e, quem sabe, a geração dos nossos filhos não estão aptos ainda, né, a lidar. Eu digo isso, sendo pai recente, que eu vejo que a quantidade de informações que meu filho vai ter que absorver para entender tudo o que está acontecendo, mesmo ele sendo inserido nesse meio, é coisa demais. Eu não sei se ele está pronto, se ele está disposto e se eles vão conseguir acompanhar isso tudo. Então, né, trazendo agora, fazendo um wrap-up e trazendo a resposta à tua pergunta e analisando de uma forma mais fria e imparcial a conduta dos dois, eu não vi nada que seja antijurídico. Nós podemos falar em talvez antiético, talvez. Antijurídico, não tem nada de errado na forma como foi abordado. Não houve ataque da imagem de nenhum dos dois lados, porque tanto a empresa foi muito, como eu disse, foi inocente, ela foi naive, né? Ela foi muito inocente na forma como abordou. Ou tu quer uma caixa de esfirras para fazer uma publicação ou duas aí para nós, enquanto o cara, apesar de ter sido antiético, não foi antijurídico, ele não expôs a marca, ele suprimiu a marca nos prints que eu tive acesso, pelo menos, né? Ele suprimiu a empresa, então, quer dizer, ele não expôs a empresa ao ridículo, apesar da intenção, do intento dele ser de denegrir a imagem, né, de rebaixar a imagem, né? Não houve um ataque direto, porque não houve uma postura uma exposição específica, assim, né? Isso foi conseguido por outros usuários no Twitter, né, que fizeram a exposição. Então, a exposição, nesse caso, não restou prejudicial para o perfil, não imputou condutas moralmente inaceitáveis nem fatos falsos. Por exemplo, se o influenciador tivesse publicado dizendo que o local é sujo, tem barata na comida, veio frio, veio ruim, o funcionário me distratou, ou atacasse de qualquer forma a atacar efetivamente ou deteriorar efetivamente a imagem da empresa, ou descredibilizar a iniciativa, teria sido um fato que talvez, porventura, quem sabe, poderia ensejar um ataque, um dano moral, por exemplo. Mas, dependendo do alcance, tudo isso é levado em consideração, né? E a abordagem da empresa como um todo, apesar, eu só acho que foi muito inocente, mas não foi errada. Sim. Né? Então, Andressa, nesses tempos de influenciadores, micro-influenciadores, marcas e estreitamento de relações, como dona de agência, qual o perfil de proposta que tu vê isso da forma mais comum? Como é que costuma ser a abordagem das empresas? É muito diferente do que a tal da Esfirra Planet soa, que ela fez soar, ou se é uma abordagem muito humilde, informal? Qual é o perfil desse tipo de abordagem? Então, Léo, tu vinha falando e foi muito bem contextualizado, assim, tem uma série de questões que tem que ser analisadas além, né, ao redor, contextualizando essa mensagem. Primeiro, que realmente essa relação de consumo, relação de comunicação, de divulgação, mudou muito, né? E ainda se fala em profissionalização do mercado. E eu fiquei anotando assim algumas coisas, algumas questões, acho que duas são principais, tópicos que eu observei em cima dessa questão. Uma delas é que os dois lados são amadores, né, muitas vezes. Nesse caso específico, foi um pouco de desconhecimento de como abordar esse jornalista, formador de opinião, né? A marca fez com a melhor das intenções, mas, enfim, do outro lado, teve alguém que recebeu de uma forma diferente, e talvez se tivesse um intermediário nesse processo, eles conseguissem chegar num comum acordo. Sim, por exemplo, talvez até... Desculpa te interromper, mas talvez se tivesse um intermediário, Andressa, ele talvez não teria nem sido cotado
para executar uma ação dessa, provavelmente. Talvez alguém tivesse direcionado essa empresa para um outro influenciador que trabalha com esse tipo de ação. Mas eu vejo de outra forma também a resposta desse influenciador, que ele poderia ver uma oportunidade de oferecer o seu Media Kit com seus valores, por exemplo, Esfirra Planet. Eu não trabalho dessa forma, mas vamos conversar. Se tu te interessa pela minha divulgação, meu canal, eu tenho aqui algumas propostas para te fazer. Quer dizer, fazer uma contraproposta, ser profissional, sabe? Responder a esse... Porque é alguém que se interessou pela divulgação, pela influência que esse cara tem, ofereceu esfirra, mas a tenteada é livre, né? Como dizem. Exato. Então, assim, alguém vem me oferecendo um serviço, só um produto, não quer pagar, quer fazer de outro jeito, mas eu posso dizer, olha, veja os meus números, veja o retorno que eu posso te dar e eu vou te fazer uma contraproposta. Em vez de esfirra, eu conheço sim a tua esfirra, eu provo e tal, mas eu coloco mais tanto para aparecer em tal canal, eu vou falar sobre a tua esfirra tantas vezes, vou te dar X de audiência. Quer dizer, tem essa proatividade de apresentar uma contraproposta, né? Isso também é profissionalismo e aí sim mostra a tua autoridade no assunto, o teu entendimento de negócio. Então, da mesma forma que a esfirra teve uma abordagem ingênua, do outro lado, a resposta ela foi talvez mais ingênua ainda, porque o cara perdeu alguém que poderia ter sido cliente, né, dele. Perdeu alguém, se queimou com o seu público, Isso. Se tornou persona não grata. Realmente, eu acho que a palavra mote de toda a tua explicação, pra mim, o que ficou foi profissionalismo, a falta dele, no caso, né? A falta dele, dos dois lados. Então, isso mostra claramente como falta profissionalismo das duas partes nessa relação nova, né, de consumo, de divulgação de produtos. E um outro lado que é assim, aquela coisa, a gente nunca sabe como a internet vai responder, que também é surpreendente, né? Já teve um caso, eu lembrei, lendo esse case, de um outro caso que foi fora do país, de um hotel, que aí fez o contrário. Então, a marca expôs o influenciador, porque vários influenciadores entravam em contato com essa marca, com esse hotel, conhecidíssimo e tal, uma marca famosa. Então, a pessoa estava viajando e queria se hospedar lá de graça em troca, né, de divulgar esse hotel. E aí, a posição do hotel foi expor esse tipo de abordagem, deixando claro que o hotel não fazia esse tipo de negociação, de permuta, etc. E na época não teve essa comoção assim ao revés, né? A internet abraçou a causa e começou a realmente colocar em xeque esses influenciadores que são conhecidos como os pedintes, né? Que vão atrás de marcas pedindo coisas em troca de divulgação, etc. Então, assim, a gente nunca sabe. E aí, nesse caso, o influenciador, esse jornalista, enfim, foi a público falar sobre essa abordagem mal feita da marca, achou um absurdo, só que a internet não abraçou a causa. Não abraçou ele. Se sensibilizou, porque realmente, se tu observa ali, a gente leu isso e tem ali na matéria os prints da conversa. A esfirra, ela foi super educada, né? Ela tá lá na melhor das intenções. A mensagem dela tem 4 frases. Bom dia, tem interesse em receber algumas de nossas esfirras e ajudar a divulgar nos stories? Ele não cobrou engajamento, ele não cobrou resultado, ele não exigiu números, nada. Me pareceu, inclusive, realmente, assim, a palavra inocente, eu acho que não cabe melhor nessa frase, né? E foi isso que o pessoal da internet, né, os internautas aí, os twitteiros de plantão viram, né? Identificaram, o cara não quer, mas eu quero, vem pra mim, né, então, a esfirra. Eu acho que até essa marca de esfirras conseguiu fazer permuta com outros influenciadores. Na verdade, ela ganhou divulgação sem nem precisar entregar a esfirra pra ninguém, né? É verdade. A melhor divulgação que qualquer marca busca, né? De 1.400 seguidores, ao tempo que foi fechada a matéria que a gente analisou, eles ganharam 40 mil seguidores. Imagina. Orgânicos. Imagina, orgânicos, assim, colocou no mapa. Engajados. E, por outro lado, o influenciador esse, então, se queimou, né? Se queimou, e o relato ali é que ele fechou o perfil,
porque ele teve uma enxurrada de mensagens negativas e tudo mais, né? Até porque foi uma postura muito antiprofissional, assim. Foi muito antiprofissional, foi muito amador da parte dele. Foi bem amador, E assim, quem trabalha desse lado, com marketing de influência, como a gente faz, tentando intermediar da melhor forma diversas relações aí de contratação, eu muitas vezes falo com influenciadores e a gente oferece sim, em determinados casos, a mídia espontânea, que é o que a gente chama, que é uma coisa que não é nova, né, a tal permuta, ou os recebidos, que não é permuta, né, é um presente, é outra história também, que eu acho até que se encaixa mais, esse caso do Esfirra, ele se encaixa mais com um recebido, né, do que uma permuta, né, então o que eu vejo como, e claro, isso é tópico para um outro episódio, mas só pra gente deixar claro, muitas empresas que contratam RS Bloggers para fazer um lançamento, para fazer enfim, lançamento de produto ou lançamento de um espaço, de um serviço, a gente contata influenciadores que não são remunerados, mas são chamados para determinados eventos, para estarem lá, para terem aquela experiência, e não se cobra nada, né, deles, que a gente quer. Isso é feito desde sempre com jornalistas também. A gente quer apresentar um produto e ir em primeira mão para esses caras que são formadores de opinião, que vão provar, que vão testar aquilo. E o que a gente quer é que experimentem mesmo e, inclusive, deem o feedback, né? Então, isso é uma relação de tô te oferecendo algo, enfim, se tu gostar, gostou, quiser divulgar, divulga, não quiser divulgar, não divulga. Por outro lado, tem permutas, né? E aí, às vezes as permutas são coisas, não é um prato de comida. Às vezes a permuta eu vou te dar uma viagem, tu vai lá, vai ter toda uma experiência. Eu fiz contrato esses tempos para uma permuta por um veículo. Pois é, não, isso acontece. Grandes influenciadores, né, ou youtubers, grandes nacionais, enfim, que já são até celebridades, aceitam fazer permuta, né, quando ela é válida, quando ela é interessante. Então, assim, se eu vou comprar essa viagem, né, ou se eu vou gastar com isso, se eu vou decorar minha casa e tô buscando isso, e essa empresa, por outro lado, precisa do meu serviço de divulgação, por que eu vou dar o dinheiro para ela e ela vai dar o dinheiro de volta para mim? É mais ou menos isso, assim, né? Eu vou prestar o serviço para ela vai prestar o serviço para mim, e a gente vai deixar acordado que e isso eu já vi acontecer. Então, influenciadores que, por exemplo, estavam decorando a casa e receberam todos os móveis da casa, foi uma permuta. Então, assim, ela tá decorando, ela se interessou por aquele móvel, por aquele serviço da empresa. A empresa tá a fim de divulgar com ela. Então ele fala, bom, não, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar a tua divulgação, então com esses móveis que tu vai escolher, a gente vai deixar acertado em contrato. E isso é feito, é de interesse mútuo, né? Ambos os lados querem aquilo, é uma remuneração, só que essa remuneração não tá vindo em dinheiro, ela tá vindo em produtos. Ambos se interessam, e aí o que acontece? E aí é onde entra a tua parte, a tua especialidade também, que é do direito, né? Que é de deixar juridicamente, formalmente, em contrato, e é o que muita gente, às vezes, a gente vê que as pessoas não fazem, né? Que passa despercebido, que é o contrato, inclusive, quando não tem valor expresso em dinheiro, né? Quando a gente fala de... a definição básica de contrato é um ato de vontade de duas partes. Não fala que tem que ter valor, não fala que tem nada. É um ato de vontade entre duas partes. Quer dizer, eu tenho A, tu tem B, o que nós vamos fazer com isso, como é que a gente vai acertar, tem valores envolvidos, não tem. Isso que representa um contrato, é um ato de vontades. Então, se o ato de vontade eu tenho a vontade de te ceder esses móveis e em contrapartida tu vai me ceder divulgação, tu vai aparecer, tu vai expor a minha marca, tu vem aqui tirar fotos, tu isso, tu aquilo, tu viaja, tu me dá teu feedback, tu dá teu público, tu sorteia determinada coisa, o contrato ele é a ferramenta adequada para todas essas categorias, né? O contrato... Isso, porque uma parte tá cedendo, tá entregando algo e tá esperando algo em troca, né? E aí tem um acordo, que é o caso da permuta. Isso. Se tu não espera nada em troca, é a doação. Isso. Se tu espera algo em troca... E que é o recebidos. O recebidos é uma forma de doação.
Muita gente recebe coisas em casa, não divulga nada, enfim, às vezes não gosta, e às vezes recebe, não gosta e divulga falando mal. E aí é por conta e risco da empresa. É do jogo, é risco. É risco, mas se tudo isso tiver organizado, se tudo isso estiver juridicamente blindado, adequadamente alinhado, tu mitiga esses problemas, né? Esses problemas de eu entrego a minha parte, mas tu não entrega a tua. Tu viaja, mas tu não me entrega o conteúdo. Ou tu chega no hotel e não tem uma reserva para ti. Então são diversos os pontos que um contrato ajuda a blindar e a evitar, né? A prevenir determinados problemas. Né? Então, eu acho fundamental o processo de curadoria que vocês executam, com certeza. Assim, eu acho fundamental até para tu poder entregar para a marca, para quem tem interesse no produto, né, ou no serviço prestado, conseguir chegar num denominador comum. Não adianta eu tentar oferecer o meu produto de um nicho específico para um professor que talvez não alcance o mercado que eu gostaria. Exatamente. Então, outra coisa que eu quero pontuar é que as pessoas também reclamam muito. Marcas reclamam muito de influenciadores pedintes. Influenciadores reclamam muito de marcas que oferecem coisas. E isso não vai parar de acontecer. Assim, eu acho que acontece há muito tempo, tá? Antes desse termo influenciador digital existir. Em veículos de comunicação, formadores de opinião, colunistas, pessoas influentes da sociedade, estejam elas online ou não, elas toda a vida foram convidadas, receberam coisas, foram chamadas para eventos importantes, para receber em primeira mão. Enfim, isso é do jogo, é da sociedade, é de como as pessoas se relacionam. Mas o que eu acho que precisa estar muito esclarecido, que ainda não está, quando uma pessoa vive de sua influência, tem ali o seu canal, existe uma série de formatos de anúncio naquele canal, ele tem que deixar claro até onde ele faz a mídia espontânea, que é aquilo, eu vou para aquele evento porque é interessante para minha audiência, eu vou receber isso de um parceiro meu e vou mostrar porque é algo que eu uso no meu dia e as pessoas precisam saber, mas até determinado limite. Dali pra frente, quer dizer, eu vou fazer tantos stories, eu vou mostrar tantas vezes, eu vou dar mais ênfase nesse produto na minha rede, nos meus canais, no meu veículo de comunicação. Bom, para fazer isso, aí é X valor. Isso é tanto. Que aí é que tá a grande dificuldade. Então, assim, muitas marcas pagam algum influenciador para fazer determinada divulgação, determinada ação de campanha, enfim, de marketing. E fazem com outro dando produto. E às vezes ele até vê que ganha mais retorno só enviando produto. Eu enviei produto para ele me deu uma baita divulgação, por que eu vou pagar? Sim. Então, e é isso que vem acontecendo. E aí a gente vê a reclamação dos dois lados. Não é culpa de influenciador, não é culpa de marca, é um desconhecimento de marcas e de influenciadores, muitas vezes. Um desencontro de informação. Um desencontro, existem, eu vou puxar a brasa pro meu assado, a minha agência faz esse tipo de intermediação, mas tem muita informação gratuita na internet, tem muito tutorial de várias coisas, sabe? Tem muito influenciador, também é parte, às vezes, da empresa acompanhar o influenciador, verificar como que ele, enfim, desenvolve a sua conduta profissional, do influenciador também de prestar uma contraproposta, muitas vezes. Achou essa proposta descabida? Vai lá e fala para a marca, expõe, olha, não trabalho dessa forma, eu faço tal coisa, etc. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, porque ainda há desconhecimento. Então, tudo bem a marca dizer, olha, não fazemos esse tipo de permuta, mas daqui a pouco a gente pode fazer um desconto e tu, enfim... Existem várias formas, né, de tu responder esse tipo de abordagem. Que aí é do jogo e da relação negocial, né? Negocia como pode, o que tu tem pra oferecer, o que eu tenho pra oferecer. E sabe o que me ocorreu agora, Andressa, também? De que só levantar, na verdade, a bola não é algo que vá ser aprofundado, porque não é o canal adequado. Mas talvez a falta de uma regulação da profissão, porque sim, dá pra se entender. Se tu tem algo que tu vive de, né? Tu vive de influência, tu vive disso, a tua profissão é influenciador.
Enquanto não houver uma regulamentação, um padrão, uma base, uma estrutura básica, jurídica até, por que não, para esse tipo de abordagem, talvez a gente ainda vá ter bastante tempo dessas informalidades ou desse desencontro de informações. Porque uma vez que tu não tem uma base de negociação, ou tu não tem uma estrutura jurídica que suporte aquela profissão, né, por assim dizer, tu fica meio que à mercê do que o mercado tá fazendo, e nem sempre o mercado é justo. Aí a gente entra numa outra questão que também pode ser tópico para um próximo episódio, que é a regulamentação de influenciador como profissão. Eu não vejo, e eu acho que os principais especialistas na área não veem influenciador digital como nome de profissão. Sim. Influência é uma consequência de uma criação de conteúdo. Perfeito. E aí, para determinar onde que esse conteúdo está sendo veiculado e tal, e a audiência alcança engajamento, até que ponto isso realmente influencia pessoas, ainda é difícil determinar, porque existe a tal compra de seguidores, compra disso, compra daquilo, onde pode ser tudo falso. Então, ainda tem influenciadores que estão por aí se dizendo e vendendo espaços de mídia, que na verdade estão ocultando, né, informações do seu engajamento, ou seja, estão falsificando esse engajamento. E aí fica tudo muito fácil. Então eu mostro. Então, assim, até que ponto a gente pode dizer que tal pessoa vive da sua influência? Ou é influente de fato? A gente precisa analisar audiência, engajamento e tal. E se esses dados de audiência e de engajamento são falsificados, como é que a gente vai poder regulamentar toda uma criação de conteúdo? É bem delicado esse assunto. Né? Claro, não, e eu acho que cabe até uma discussão, não necessariamente de regulamentação da profissão, mas talvez de normas, de diretrizes negociais, de formas, porque sumarizando, ou pelo menos o que eu depreendi da forma como tu colocaste agora, né, nesse último pedaço, tu só enalteceu mais ainda a necessidade de agências e empresas realizarem a curadoria que uma agência como a RS Bloggers realiza, porque tu tem acesso a essas informações, tu tem essas métricas, tu tem esses dados, e tu normalmente não costuma pegar influenciadores que sejam bombas relógio, imagino, né? Tu faz essa análise para ver se a pessoa, tu é especialista, mas para ti, todo mundo te acha bonito. Quem é todo mundo? A tua mãe. Né? Então é difícil, assim, não são métricas mensuráveis adequadas, né? Assim, eu acho que a curadoria que a agência em si realiza é fundamental para tu atingir o objetivo, porque o objetivo do intermediador, pelo menos, a meu ponto de vista, do intermediador entre o influenciador e a empresa, é entregar algo que seja bom para os dois lados, porque tu se torna um intermediador e um garantidor daquilo. Exatamente. A empresa vai se sentir realizada porque atinge o seu fim, e o influenciador vai receber o produto, o serviço, o trabalho, a contraprestação que for cabível naquele momento, né, para isso, correto? Corretíssimo. Então, assim, eu acho que a gente rendeu bastante esse nosso tema desse episódio. E agora, até tu falou muito em conduta, eu só quero deixar como uma dica aí para quem se interessou, quer ir além. A Abrad, com várias pessoas que lidam com esse universo de marketing de influência, lançou um código de conduta. Isso é o que existe hoje, tá? Não é uma regulamentação, não é lei, não é regra, mas é um código de conduta. Então, quem se interessar pode jogar no Google aí, código de conduta para influenciadores, Abrad, que é a Associação Brasileira de Agências Digitais. Então, hoje em dia, esse código é o que norteia assim, as agências dentro desse segmento. E eu acho que é isso, né? Ficamos aqui por hoje. Sabe onde o pessoal também pode conseguir essas regras de conduta da Abrad? Podem conseguir lá no meu Instagram, no Adeveléu Zanata, manda um direct, ou pra ti, @AndressaVG. E exatamente. Também da agência RS Bloggers. Qualquer um dos 3 perfis são vistos e monitorados e a gente responde. Tu tem sugestão ou tema de alguma pauta? Manda pra gente, podcast@rsbloggers.com.br. Normalmente tá na descrição do episódio, tá? Muito obrigado.
E se você ouviu até aqui, gostou do nosso papo, já te inscreve para ser notificado sobre os próximos episódios. Nós estamos em todas as principais plataformas de podcast. Estamos abertos para receber essas sugestões de pauta, como o Léo colocou. Muito obrigado. E esse podcast foi gravado e editado por Leonardo Zanata, produção e curadoria de Andressa Grifante. Até a próxima. Até.